Que agora nós vamos conversar ao vivo pela internet com o supervisor de disseminação de informação do IBGE, Eider Mendes. Nosso assunto são os números da edição mais recente da pesquisa PNAD Covid-19, com dados referentes ao mês de novembro. Eider, boa tarde para você, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Lívio, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, com os ouvintes, os telespectadores da TV também. Quero começar te perguntando, Eider, fala um pouquinho para a gente sobre os impactos da pandemia na educação pública do estado do Piauí. Que dados são esses que a PNAD revela para a gente sobre educação? Lívio, com relação aos dados da educação, na verdade não é só com a educação pública, é com a educação como um todo, pública e privada. Os destaques no caso da educação é que 4,5% dos estudantes já chegaram a ter, agora em novembro, aula presencial, tá? Mais especificamente, 3,6% dos alunos tiveram aulas parcialmente, ou seja, parcialmente remotamente e parcialmente indo à escola. E 0,9%, ou seja, quase 1% dos alunos tiveram aula normalmente em seus colégios. A quantidade de alunos que tiveram aulas presenciais parcialmente já chegou a 29 mil alunos. E aqueles que tiveram aula normalmente, ou seja, integralmente todos os dias da semana, já chegam a 7 mil alunos agora no mês de novembro. Com relação aos alunos que não tiveram aula presencial ou semipresencial, somente aula mesmo, através de remota, né, através do computador, já chegam a 83,1%. Eita, chama o Jackson. Ou seja, 679 mil. Uma informação bastante importante. Eu também gostaria de perguntar para você sobre as questões econômicas. A PNAD também revela uma vasto questão sobre a economia aqui no estado do Piauí. Conta para a gente no que diz respeito às questões econômicas. O que a PNAD revela sobre o impacto da pandemia na vida econômica do teresinense, do piauiense como um todo, na realidade? Com relação à parte econômica, a gente tem que houve o rendimento médio do piauiense, do domicílio dos piauienses, caiu 46,5% agora em novembro. Isso com relação aos dados do auxílio emergencial, né? Houve uma redução por parte do governo federal, caiu de 600 para 300 reais, então houve um impacto muito grande em 46,9% dos domicílios. A renda média do auxílio emergencial em maio era de R$ 983 por domicílio, e caiu agora em novembro para R$ 522, ou seja, isso é uma redução no poder de consumo das famílias. É uma redução substancial, mas seguramente há já uma redução do distanciamento social, da regulação do distanciamento social, as pessoas estão voltando a arranjar ocupação, a conseguir uma ocupação, seja ela formal ou mesmo até uma ocupação informal na economia, e já estão voltando a ter o seu próprio rendimento através do próprio trabalho. Um pouco para a gente também sobre essa questão da ocupação. Eu vi que um dos destaques diz respeito a um dos setores que mais tem apresentado essa capacidade de ofertar ocupação formal para o teresinense piauiense como um todo. Que setor é esse que vem se destacando? Bem, o setor que se destacou agora em novembro, né, essa última dado da pesquisa, que inclusive eu queria até ressaltar que a pesquisa que o IBGE fez, que é uma pesquisa experimental, que é chamada PNAD Covid-19, ela começou em maio e encerrou agora em novembro, é o último mês que a gente está publicando resultados. Dentro desses resultados, o setor da economia piauiense que mais chamou atenção em termos de novas ocupações, seja ela formal ou informal, foi a indústria em geral. Houve um aumento de 13% no mês de novembro, em termos de pessoas que encontraram ocupação, ou seja, havia 54 mil pessoas ocupadas na indústria em outubro e subiu para 61 mil pessoas em novembro. Esse foi o setor da economia que mais cresceu, com destaque. O restante dos outros setores, agricultura, comércio, serviços, todos praticamente ficaram estáveis em termos de ocupação na economia. Um destaque interessante no que diz respeito à economia, parece que o número de empréstimos registrou uma alta considerável aqui no estado do Piauí? Na realidade, nós tivemos também uma alta nos empréstimos. O Piauí vem se destacando em termos de quantidade. Em novembro, cerca de 76 mil domicílios tentaram pedir um empréstimo e apenas 68 mil conseguiram. No mês de julho, a quantidade de domicílios que tinha pedido empréstimo é de 37 mil. Na verdade, está havendo uma liberação maior
os aspirantes dos domicílios estão conseguindo mais condições de negociar empréstimos junto aos bancos agora já em novembro, em termos de apresentar garantias de que podem quitar seus próprios empréstimos. Isso, no caso, revela a necessidade das famílias de suprir seus gastos, e talvez algumas até em razão justamente da diminuição do auxílio emergencial, estão buscando, eventualmente, até empréstimos para suprir essa defasagem na sua renda e no auxílio emergencial que está diminuindo, né, nesses últimos meses. Informações importantes que com certeza devem balizar o poder público para o ano de 2021. Para encerrar nossa entrevista, Eider, me diz no que diz respeito aos números de testagem do piauiense. O piauiense testou muito para saber se estava com Covid-19? Sim, o Piauí, na realidade, ele vinha se mantendo sempre na segunda colocação em termos de testagem. 20,6% das pessoas do Piauí, agora em novembro, se testaram para a Covid, fizeram testes os mais variados possíveis dentro da Covid. No caso, nós só perdemos, em termos de quantidade de testagens, para o Distrito Federal, onde 25% da população, praticamente um quarto da população, fez testes. E, em seguida, o Goiás, onde 20,7% das pessoas fizeram testagem. O Piauí ficou com 20,6%, 0,1% ponto percentual a menos do que Goiás. Mas o Piauí foi um destaque dentro da quantidade de testagens dentro do Brasil. Isso, na realidade, não se confunda com as testagens, com dados oficiais das testagens. Isso aqui, na realidade, a nossa pesquisa do IBGE, ela é fornecida com base nas informações que as pessoas que estão sendo pesquisadas informaram. Qualquer um daqueles testes, né? Os mais variados testes disponíveis no mercado. Bacana. Obrigado, Eider, pelas suas informações. Um excelente Natal para você, um feliz 2021 e até o nosso próximo encontro, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, Lico, pela oportunidade. Um Feliz Natal para você e para todos os telespectadores. Um abraço. Obrigado, Eider. Boa tarde mais uma vez para você.